As forças de defesa de Israel anunciaram hoje que o acordo de cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor ao meio-dia local e 6 horas no horário de Brasília. Sobre os próximos passos, na região recebemos o professor de Relações Internacionais da UERJ, URJ do Rio de Janeiro, tá certo? Paulo Velasco. Paulo, professor, bom dia. Perdão a confusão aqui, é tanta informação na nossa cabeça. Muito bom dia, Paula. Bom dia, Nonato. Um prazer sempre falar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Vamos falar desse assunto importante no dia de hoje, fase importante do conflito para saber se os reféns vão ser devolvidos em segurança. Não sabemos quantos reféns tem ainda. E apesar desse acordo, professor, de cessar fogo, o que acontece se uma das partes violar esse acordo? Então, na verdade, o que nós temos, Paulo, é só a primeira fase, né, de um acordo mais amplo, né, que deve passar por outras etapas. Nessa primeira fase, né, os pontos mais sensíveis são a devolução dos reféns por parte do Hamas, né, e também, né, dos corpos, eventualmente, que ainda estejam em seu poder. Não se sabe se eles têm, de fato, o controle dos corpos, parece que não, mas é parte do compromisso de devolver os reféns vivos, né, e os corpos que estiverem sob o controle do Hamas. Né. Do lado israelense, a libertação de prisioneiros, inclusive alguns prisioneiros, né, que foram condenados à prisão perpétua, né, além, né, de outros palestinos, né, centenas de palestinos, né, também detidos ali em Israel, né, e a partir daí, né, tentar justamente garantir, né, esse cessar-fogo e abrir mais uma vez a faixa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária, uma situação absolutamente sensível, né, na medida em que, né, já há vários meses essa ajuda humanitária foi interrompida, Paula, causando, né, toda sorte de dissabores ali na faixa de Gaza, os palestinos enfrentando inclusive crise de fome naquela área. A fome chegou a ser usada, né, como uma arma de guerra. Então, é claro que se uma das partes, né, não cumprir o acordado, se o Hamas, por exemplo, né, não libertar os reféns dentro do prazo estipulado, isso evidentemente, né, levaria à ruína do próprio acerto, que está só, repito, numa primeira fase, né. Ainda há pontos muito delicados mais para frente, né. Então, né, a retirada das tropas de Israel do enclave, por enquanto, é apenas um recuo, né, para uma área estabelecida, mas a ideia é que as tropas de Israel possam se retirar por completo, né, em algum momento, mais para frente, numa outra fase de acerto. Então tem muito ainda a ser feito, mas nesse momento, né, nestes dias, o que se espera é que esses pontos sejam cumpridos, né, caso não sejam, claro, né, isso levaria ao fim do próprio acordo. Eu só lembro, né, que já tivemos cessar-fogo no início do ano, né, costurado ali poucos dias antes da posse do Trump, que acabou ruindo ao cabo de algumas semanas, exatamente porque não houve o entendimento para avançar para as fases seguintes. Então, é uma boa notícia, mas ainda temos que aguardar para ver como vai evoluir o cenário ali na faixa de Gaza. Professor Paulo Velasco, a organização terrorista tem lá os reféns israelenses e tem muito analista dizendo que eles concordaram em devolver os reféns. Claro que em troca teremos a libertação de muitos palestinos que estão presos em Israel e, claro, numa maioria do que os reféns atuais em poder do Hamas. Mas tem muita gente falando que era a única moeda de troca que o Hamas teria para uma negociação com Israel. E eles aceitaram entregar esses reféns. O que é que garante para eles que Israel vai cumprir a sua parte? É a presença dos Estados Unidos? É essa coalizão, essa força internacional que deve ser presidida pelo Trump, mas também dirigida, talvez, pelo Tony Blair, da Inglaterra, e em loco lá na faixa de Gaza? Porque seria o único trunfo que o Hamas teria, eles aceitaram, né, professor? É isso, na verdade a posição do Hamas é uma posição muito fragilizada, né? Já nos últimos tempos o Hamas tem perdido lideranças importantes. Israel tem avançado desde o ano passado com estratégias de decapitação de líderes, né? O Ismail Haniyeh, por exemplo, um grande líder do Hamas, né, foi morto. Então o Hamas se via enfraquecido, perdendo também, né, em parte todo o apoio que vinha do Irã, né? O Irã também muito enfraquecido atualmente, né, em função dos ataques sofridos este ano por Israel e pelos Estados Unidos. Então, o Hamas não tinha, de fato, muito como rejeitar esse acerto em um quadro dramático que só piora na faixa de Gaza. Mas, claro, há preocupação do lado do Hamas, eles emitiram nota nesse sentido, né, com a posição de Israel. Né? Será que Israel, depois de recuperar os reféns, vai, de fato, né, manter a sua palavra e cumprir aquilo que foi acertado? Né? A única ideia que se tem é que dificilmente o Netanyahu vai, né, dizer não àquilo que foi combinado com o Trump. Né? O Trump, como a gente sabe, ele tem uma relação de confiança com o Netanyahu, que não vem de hoje, né? Vem ali desde o primeiro mandato do Trump. Já havia um diálogo muito fluido entre os dois líderes, né, entre 2017 e 2021, e o que se espera, né, é que, de fato, o Netanyahu cumpra aquilo que foi combinado, né, para não, de alguma maneira, minar essa relação de confiança que tem com o Trump,
certamente o Netanyahu prefere ter o Trump a seu lado do que tê-lo contra si, né? Israel depende dos Estados Unidos em muitas coisas, inclusive na área de defesa, em termos de apoio militar. Então, claro, a figura do Trump é, eu diria, o grande garantidor do cumprimento desse acordo. É um personagem que conseguiu, aliás, mobilizar, né, atores internacionais de peso ali no entorno do Oriente Médio, ali da região, né, o caso do Catar, do Egito, a Turquia entrou em cena também. Então, acho difícil, né, que Israel, de fato, queira comprar uma briga com, né, não só o Trump, mas com esse conjunto amplo de atores ali da região, descumprindo aquilo que foi combinado, pelo menos para essa primeira fase, né? Eu já acho que há outros pontos, né, aí eu sou um pouco mais cético. No NATO, por exemplo, a retirada completa de tropas de Israel ali do enclave, eu acho isso mais difícil de ser conseguido, né? Tanto que nessa primeira fase é apenas um pequeno recuo, né? Mas isso é um combinado a ser decidido para outras etapas desse cessar-fogo, né? Então, eu diria que sim, né? A figura do Trump é certamente o principal personagem, né, a ter conseguido esse entendimento, e é o garantidor, podemos dizer, de que isso de fato vá fluir, vai evoluir bem nos próximos dias, né? De que essa primeira fase ela possa sim ser observada e o cessar-fogo mantido, pelo menos por enquanto. Professor, você falou que agora é a primeira fase desse acordo. Apenas essa primeira fase é uma fase com mais cautela. Eu queria que você falasse para a gente, burocraticamente, talvez, quais seriam os próximos passos e as próximas fases, caso essa primeira fase tenha sucesso. É isso, né? Então, os pontos cruciais para as próximas fases são basicamente dois, né? O primeiro deles é justamente essa questão, né, da presença ou não de tropas israelenses no enclave, e até que ponto Israel vai concordar em retirá-las, né? Qual vai ser o grau de retirada? Haverá uma retirada completa? Vai ser mantida ali alguma zona tampão ainda com o soldado de Israel? Então, essa é uma grande dúvida que paira ainda, né? Mas, né, pela posição, pelos pontos anunciados pelo Trump na semana passada, né, seria, assim, né, ao cabo, né, de todo o acordo, de todas as fases, uma retirada completa. Um outro ponto muito delicado é a administração de gás, né? Também temos apenas algumas ideias vagas de como isso será feito, né? O Nonato lembrou bem aí, né? Seria criado um comitê, né, de tecnocratas palestinos, né, personagens, né, ali da Palestina, né, sem qualquer vinculação em termos políticos partidários ali na área, né? Então burócratas, né, tecnocratas, para administrar ali o território, e, claro, uma supervisão de um conselho internacional, né, composto por personagens como o próprio Trump, né, ou o Tony Blair. Tony Blair é uma figura controversa quando pensamos em Oriente Médio, né? Basta lembrarmos ali do que aconteceu no Iraque em 2003, né? Então, não é um personagem muito querido, acho que a escolha poderia ter sido diferente do Trump, mas enfim, né, houve já a escolha de Tony Blair para compor esse conselho internacional, mas ainda faltará, né, talvez o mais complicado, que é a reconstrução de Gaza. Não basta administrar um território devastado, né? O cenário que nós temos ali é de terra arrasada, né, tudo destruído, né? Terá que haver algum esforço em termos de reconstrução, né? E aí é preciso de financiamento, é preciso de esforço político, né? Uma parcela significativa, cerca de 70% do território, né, foi total ou parcialmente destruído ao longo desses 2 anos de guerra, né? Então, né, esse é um outro ponto delicado. E aí, para não falar mais à frente, aí, né, quase como algo mais utópico, né, se pensar numa solução mais definitiva de paz, né, algo que necessariamente deveria, né, passar pela solução de 2 estados, a tão sonhada solução de 2 estados, né, Paula, em que teríamos o Estado de Israel convivendo ao lado do Estado palestino. Então, tem muita coisa ainda a ser feita para podermos pensar em uma paz, né, como Trump disse, né, uma paz duradoura, eterna ali na região, né? Tem muita coisa ainda para ser cumprida. Até porque se uma paz duradoura vier, o Netanyahu também vai ter que se preocupar com o seu próprio quintal internamente, o seu posicionamento político dele e dos seus principais aliados também internamente. Professor, muito obrigado. Professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da UERJ, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia aí para o senhor, bom fim de semana. Bom dia, Nonato, Paula, bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Portanto, aí o professor Paulo Velasco trazendo essas informações para a gente. Isso aí.